A nossa convidada de hoje, doutora Renata Rainha, médica, psiquiatra, inclusive com a formação nessa área de comportamento alimentar. E a gente vai tentar hoje aqui trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência nesse setor, de maneira que possa ajudá-los, né, a lidar com esse momento de ansiedade, esse momento enfim, de escassez, de certa forma, escassez de liberdade, digamos assim, né? Aham. E a gente sabe que tudo isso daí acaba refletindo em diversos comportamentos nossos e, em especial, o comportamento alimentar. Essa situação de todo esse confinamento, essa incerteza sobre o futuro tem gerado muita ansiedade em todo mundo. É uma das coisas que mais gera ansiedade é o tédio e a ociosidade, né? Sim, Então, hoje em dia as pessoas estão vivendo exatamente assim, trancafiadas, sem certeza sobre o futuro e muitas sem rotina. E a falta de rotina é uma coisa que também gera ansiedade. Muito do tratamento psiquiátrico e do tratamento nutricional, né, doutor Cleiton, tem a ver com exato. rotina, tem a ver com formar uma rotina. E agora as pessoas quebraram essa rotina e têm tido dificuldade de voltar para a rotina, pela falta da obrigação com o horário. Então, isso tem gerado realmente um aumento grande do nível de ansiedade e, junto com isso, as alterações de comportamento alimentar que a ansiedade podem trazer também, né? O que acontece? Esse momento de muito estresse causa uma redução do nível, principalmente de serotonina. Todos os nossos neurotransmissores estão se alterando, mas o Uhum. principal deles é a serotonina, né? E aí a nossa tendência é buscar alguma comida que nos traga uma sensação de prazer. E esses alimentos mais gordurosos, mais ricos em carboidrato, mais ricos em gordura, trazem essa sensação de prazer. Porque o açúcar traz uma falsa sensação de energia naquele momento que você Traz. ingere. Então, isso é uma coisa que o corpo que está entediado, que está ansioso, ele precisa. Então, a pessoa tende a comer para fazer uma regulação dessa questão de neurotransmissor. Por isso que o que a gente fala que é muito importante para quem está nessa coisa. Porque, assim, primeiro a gente tem que diferenciar comer da fome, né? Quando a pessoa está comendo com Claro, fome, exato. e quando a pessoa está comendo de uma forma que é emocional, que é o comer emocional que a gente chama, né? Não necessariamente todo mundo que está nessa fase tão difícil que a gente está passando com comer emocional ou com episódios de comer compulsivo tem um transtorno de compulsão alimentar, que é um pouquinho diferente, né? Ainda tem a própria desregulação do sono, né, Renata? Assim, que a gente tem que Exatamente. considerar. Né? Porque assim, o que acontece é que muitas pessoas, elas estão, como você bem colocou no início da nossa conversa, seus horários de rotina totalmente trocados, né? Trocando muitas vezes os dias pelas noites. E isso acaba interferindo, inclusive, numa série de hormônios que são importantes para essa reparação celular, para essa questão do metabolismo da gordura, e acaba fazendo com que você junte uma questão metabólica que está alterada em razão justamente de você não estar tendo uma rotina completa, uma rotina ordinária, aquela rotina que você circulava no seu dia a dia, com esse processo de ansiedade. Então, você imagina, você tem aí uma rotina que está desequilibrada, mais uma ansiedade somada e um acesso muito disponível ao alimento. Que esse é outro ponto. As pessoas dentro de casa, elas têm o alimento ao seu alcance muito fácil. Então, eu quero comer qualquer alimento, em tese, se eu não tiver ele naquele momento na minha casa, eu também posso providenciá-lo por meio desses deliveries. Então, ou seja, a, Exatamente. o acesso ao alimento ele ficou muito melhor, ele ficou muito mais facilitado. E aí é que está o grande ponto, porque se a gente tem condições de escolher o que vai colocar no prato, por que não fazer escolhas saudáveis? Não é mesmo? Exato. Que aí é que está a grande questão. Então, esse imperativo biológico, né, esse imperativo neurobiológico, digamos assim, ele não pode ser mais forte do que o imperativo social. Por Exato. isso a gente se civilizou. É claro que o cérebro ele foi comandado desde a nossa pré-história a reagir a situações de escassez e Uhum. buscar energia para poder se proteger, porque ele entende, bom, uma situação qualquer de restrição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acumular energia, porque se eu acumulo energia, de alguma maneira eu vou me defender daquela situação. E aí, lá na pré-história, ele ficava, ele gerava um ímpeto para que aquele indivíduo caçasse, para que ele fosse atrás de animais mais fortes, mais robustos, que tivessem mais gordura, e hoje em dia a gente não tem isso, até comentei uma dessas Uhum. lives para trás. Então a gente não está correndo
a gente não está lá na savana correndo do leão, e nem correndo atrás de um porco. A gente está confinado dentro de um ambiente urbano, com acesso a toda sorte de alimentos, e é claro que nesse mapeamento, nesse screening que o cérebro faz, ele vai tentar abordar justamente esses alimentos mais densos em calorias, mais rico em açúcar, mais rico em gordura, porque ele quer também felicidade, é isso que você bem colocou. A gente tem um padrão de serotonina que está muito prejudicado, em razão dessa situação de isolamento que produz um desconforto e que produz também, claro, uma recaptação seletiva mais rápida desse neurotransmissor, não é mesmo? Fica procurando, por exemplo, aquela alimentação que a gente chama de alimentação afetiva, né, Renata? Que são aqueles alimentos que trazem conforto pra gente, que remetem à nossa infância, chamam de por comfort exemplo. food. De comfort food, exatamente. Então, as pessoas, elas não só têm o acesso mais rápido ao alimento, como além disso também, elas acabam tentando montar essa dieta não tão saudável em torno dessa comida que lhe dá prazer, que lhe dá conforto. É claro que num momento como esse, a gente não tem que ficar preocupado em contar calorias de maneira matematicamente milimétrica, digamos assim. Não é esse o propósito, porque a gente está passando por um processo realmente de muita ansiedade, de muita tensão, de incerteza, que esse cenário de incerteza é o pior cenário que o indivíduo pode lidar, né? A compulsão alimentar, ela vem... Pode ser o transtorno de compulsão alimentar, que é uma doença que tem que ter uma frequência, ou um episódio de compulsão alimentar. Eu entendo que agora ela está falando de episódios. O episódio de compulsão alimentar é quando a pessoa ou ela come de uma forma muito mais rápida que o normal, uma quantidade grande de alimento, ou que ela come até se sentir desconfortavelmente cheia. E geralmente essa pessoa tem uma sensação de falta de controle na hora que está na compulsão alimentar, né? Então, é uma pessoa que come de uma forma muito descontrolada mesmo, tanto em relação à quantidade, quanto à agilidade que ela come, quanto essa sensação de falta de controle de interromper. Isso é uma compulsão. Esses comportamentos de consumo de grande volume energético, a pessoa faz uma única sentada o consumo de 3, 5, 7 mil calorias, o que é uma coisa absurda, né? Porque uma dieta do indivíduo médio ela vai ter em torno de 2.500 a 3.000 calorias. Você imagina essa pessoa sentar num único episódio de descontrole alimentar, em menos de meia hora ela conseguir consumir 5, 7 mil calorias. A pessoa passa basicamente o dia inteiro comendo, porque além dela comer as refeições principais, ela fica fazendo pequenos petiscos nas refeições intermediárias, quase de forma intermitente. A gente tem o jejum intermitente, pois isso é o comer intermitente. A pessoa não para de comer o dia inteiro. Mesmo que de repente sejam porções pequenas, a gente sabe que você soma 2 mais 2, vai dar 4, mais 2 vai dar 6, mais 2 vai dar 8, e a coisa no final ela acaba se extrapolando. O ideal para a gente tratar isso é criar uma rotina. A gente precisa criar uma rotina. Então, estabelecer horário para acordar, independente se você tem ou não atividade de trabalho, estabelecer horário para dormir e estabelecer horário para você dar prazer para o seu corpo. Então, o que a gente vai dar prazer para o corpo? Atividade física. A gente precisa fazer atividade física. Nosso corpo não foi feito para ficar em repouso, deitado, assistindo Netflix o dia inteiro. Então, por mais que a gente tenha um streaming maravilhoso, plataformas muito legais, a gente precisa. Então, assim, buscar atividade física e tentar fazer coisas também que dê alguma coisa cognitiva pra gente. Então, ler livros, porque agora a gente tem tempo para fazer coisas que às vezes se a gente for para pensar, quantas vezes a gente olhou um livro e falou que queria ler, quantas vezes a gente pensava, eu queria ter tempo para fazer um curso, e quantos cursos online a gente tem hoje. Então, assim, usar a tecnologia a favor para poder criar uma rotina. Então, pensar, estabelecer. E o ideal é que a cada dia você crie uma rotina para você para o dia seguinte. Então, amanhã eu vou acordar às 9, tal horário eu vou comer, tal horário eu vou assistir, vou ver um filme, depois eu vou ler um livro, o horário da atividade física, ter tudo estabelecido. Porque se a gente deixar para fazer quando tiver vontade, aí a gente vai acabando que vai ficando só no sofá, só no celular, quando vê já anoiteceu, o dia já foi e não fez nada. E aí tá só comendo, deitado, e infelizmente isso aí vai gerar mais episódios de compulsão alimentar. Então a melhor coisa para tratar os episódios de compulsão alimentar nesse momento são fazer atividade física e ter rotina, estabelecer horários. Exatamente, até porque o ócio ele leva muitas pessoas a procrastinarem, né? Então, ou seja, fica aquele adiamento de tudo, parece que a vida parou e tudo está sendo adiado. E aí a gente sabe que a vida, embora a gente esteja
num estado exótico em relação às restrições, ao convívio social, enfim, às nossas atividades profissionais, a vida continua, a gente está aqui vivo, não é mesmo? Então, ou seja, a gente tem que, colocar algumas regras de viver, tem que manter algumas regras de viver em dia, porque do contrário, a gente vai se perder nessa história, não é só em relação à alimentação, não. Em relação a tudo, é uma série de hábitos mesmo, como você bem colocou. A dica que eu dou em relação a tentar controlar a saciedade ao longo do dia é você fracionar mais a dieta. Evitar fazer episódios de jejum de longa duração. Por exemplo, eu acordei 10 horas da manhã, aí eu vou deixar para almoçar 2 da tarde. Aí, claro, cheguei 2 da tarde, já faço uma refeição de grande volume. Depois eu vou deixar para comer lá pelas 8 da noite, faço uma refeição de volume maior ainda. Eu vou dormir 2 da manhã, antes de dormir faço uma outra refeição. Então, assim, evitar essas refeições muito espaçadas, esses intervalos muito longos entre as refeições. O outro ponto também que eu considero é você trabalhar com porções menores. Então, assim, coloca no despertador do relógio, do telefone, a cada 2 horas você faz uma refeição de pequeno porte. E aí, é claro, é interessante que você, se você não tem um acompanhamento nutricional, então que você use do bom senso nesse momento, porque todo mundo sabe mais ou menos como comer minimamente saudável, não é mesmo? Todo mundo sabe, assim, o que a gente tem de informação que circula por nós aí, em rede social, em grupos de WhatsApp, em revista, em jornal, em tudo quanto é canal de comunicação, tentando de alguma maneira imprimir um hábito de alimentação saudável, não está no gibi. Então, ou seja, se eu não posso ter um profissional para poder me assistir nesse momento, então eu vou tentar usar do bom senso. E aí, tenha um cardápio. Você pode tanto fazer um cardápio para a semana toda, por exemplo, quando você pode fazer um cardápio de todos os dias. Cada dia você tem aí uma rotina de alimentação. Pare um momento já da sua semana, por exemplo, eu vou parar no sábado e vou desenhar esse cardápio para a semana que vem todinha. Pronto. E aí no domingo, inclusive, para facilitar até que eu tenha esses alimentos com maior disponibilidade ao longo da semana e também evitar que eu fique o tempo inteiro indo na cozinha, porque essa questão de você ir até a cozinha para poder preparar alimento acaba te dando mais desejo por outros alimentos. Então já tenta pelo menos manter o básico, até porque isso gera economia, tanto economia de dinheiro quanto economia de tempo. Então já gera ali, por exemplo, aqueles alimentos que você pode usar a semana toda. Por exemplo, carboidratos, tipo o arroz integral, o feijão, os legumes. Você já deixa, por exemplo, carne moída, frango desfiado, já deixa aquilo para a semana toda. Monta, por exemplo, bolos integrais saudáveis, sem açúcar. Monta esses alimentos e deixa eles já para aquela semana inteira. E aí você seja religioso no segmento dessa rotina. Então, a cada 2 horas, eu tenho uma refeição para fazer, de pequena quantidade, de pequeno porte. Claro que vou ter as refeições maiores, que é o café da manhã, o almoço, o jantar. Como bem colocou a doutora Renata, eu tenho que manter essa rotina em dia. Eu não posso me perder em relação ao horário. O horário é o que vai te manter coordenado em relação a um estilo de vida saudável. Se você perdeu o horário, você perdeu essa oportunidade de gerenciar o teu tempo, e aí acaba que abre uma janela de oportunidade para você consumir alimentos de maior valor energético, para você poder desorganizar a sua alimentação. Então, do ponto de vista nutricional, a dica que eu dou é essa. Tente fazer várias refeições ao longo do dia, e o mais importante, que você confira qualidade para essas refeições. Então, ou seja, fique muito atento ao tipo de alimento que você vai colocar no prato naquela refeição. Então, claro, alimentos in naturas, menos industrializados, colocar para poder correr os ultraprocessados, nesse momento é essencial, porque é aquilo que a gente falou, são alimentos que são ricos em açúcar, ricos em sódio, ricos em gordura saturada sobretudo, e que vão colaborar para o ganho de peso. E a gente não pode engordar nesse momento. A hora que a gente não pode engordar é agora. A gente não pode engordar nunca, de preferência, mas nesse momento realmente de pandemia, a gente não pode engordar. Até porque a obesidade é um fator de risco, né? Mesmo isolada. Então a gente não pode esquecer disso. Quero agradecer muito a todos que estão aqui, foi maravilhoso, especialmente a queridíssima da doutora Renata. Agradeço a todos que estiveram aqui assistindo a gente, acho que foi muito importante, espero que a gente tenha contribuído para todo mundo, para poder passar essa quarentena de uma forma mais leve. Um beijo! Tchau! Tchau!